Pode ficar, depois a gente vê. Boa noite, meus irmãos. Deixe as crianças saírem. Como o Júnior mencionou, nós estamos, como é já convencional, que no mês de maio a Convenção Batista trata de assuntos relacionados à família. E aí a nossa preocupação todos os anos é trazer alguns princípios norteadores do que significa família, como ela deve viver, qual o processo que ela deve desenvolver. E eu fiquei pensando que, de fato, a gente tem feito isso todos os anos. Mas eu queria esse ano fazer diferente. Eu vou começar uma série hoje intitulada de Atitudes Transformadoras. E por que isso? Porque eu sei que muitas das coisas que atrapalham o relacionamento familiar são atitudes erradas. Então eu escolhi 5 atitudes para a gente, durante esse período de mês de maio, quem sabe até a primeira semana de junho, uns 5 sermões, que nos conduza a repensarmos ou avaliarmos as nossas atitudes dentro do nosso lar e, consequentemente, nos outros organismos os quais nós participamos de alguma maneira. Por isso quero convidar você para a gente olhar hoje uma dessas primeiras atitudes, olhando o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. E enquanto você abre o texto e olha aí, eu queria só conceituar para você a expressão atitude. O que são atitudes? Às vezes jogamos algumas expressões, não explicamos e aí perdemos o conceito. Então, se são atitudes transformadoras, a pergunta é o que são atitudes, não é? Atitudes, elas são padrões de pensamentos formados em nós ao longo do período da vida. Padrões de pensamentos formados em nós ao longo de muito tempo ou do tempo da nossa vida. Ou seja, você vai aprendendo, vivendo, acoplando esses pensamentos em sua vida, e você acaba então tendo um padrão de pensamento que, na sua perspectiva, correta ou não, é a prática da sua vida, e por conta disso então, essas atitudes, elas vão sendo o caminho, o canal da sua vida nos seus relacionamentos. Por isso vamos trabalhar então algumas atitudes pensando assim, que são padrões de pensamentos que precisam ser transformados. E uma vez atitudes corretas, elas vão ser também transformadoras nesse processo. Por isso, quando se fala de família, eu sei, porque eu também vivo em família, eu também tive uma família dos meus pais, e muitos padrões de pensamento são adquiridos nesse período, e quando nós não temos consciência de que esses padrões são ruins, a gente passa e vivencia essas atitudes e vai transferindo para os nossos filhos, para os nossos netos e às vezes o próprio relacionamento familiar, conjugal, de pais e filhos e pais, vão sendo moldados nesses pensamentos que são muitas vezes perniciosos e destruidores. Uma vez resolvido isso ou trabalhado isso, eles podem ser de fato atitudes transformadoras. Quero pedir aos irmãos que têm o hábito de usar telefone celular, que se você não for usar o telefone celular para o uso da Bíblia, inclusive adolescentes e jovens, desligue o seu celular. Se o seu celular não for usado para ler a Bíblia, desligue o seu celular agora, por favor. Se é o seu texto bíblico, então eu vou considerar isso aí, ok? Eu quero que a gente comece a entender que esse é lugar de culto, de celebração, de comunhão, e não de WhatsApp, de Facebook, de joguinhos e coisas assim. Por favor, faça isso, porque eu penso que nós precisamos começar a ter um comportamento diferente e ensinar os nossos filhos como isso deve acontecer. E às vezes os pais também dão mau testemunho com relação a isso nos nossos cultos, tá bom? Uma palavra que eu precisava dizer, desculpe o momento, mas por favor faça isso. Se o seu celular é para uso bíblico, use. Se ele não é, por favor desligue, tá bom? Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19. Abra sua Bíblia se você perceber alguém perto de você sem
Oi. Ok, queridos, então, Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19, o texto diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se em rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, esse texto ele é um tanto interessante. Eu queria só, antes de entrarmos de fato no texto, pensar que atitudes erradas são difíceis de mudar, porque são maneiras habituais e danosas de pensar sobre a vida e as circunstâncias que nós vamos adquirindo em todo o tempo da nossa vida. Vamos tomar, por exemplo, uma atitude errada, a reclamação. A atitude da reclamação é pecado. Irmãos, alguém pode dizer assim: alto lá, não é pecado não. Reclamar não é pecado. Só um instantinho, irmãos. Oi. Ok. Alguém vai dizer assim: não, mas espera aí, mas reclamar não é pecado, né? E há reclamações até justas às vezes. Então pensemos em algumas realidades quando se fala de que reclamação não é pecado. Se faz mal, então é pecado. Vamos pensar alguns fatores aqui. Vamos tomar, por exemplo, essa reclamação que mexe conosco. E se faz mal, por que faz mal? Reclamar, individualmente ou pessoalmente, ela conduz à raiva. A reclamação conduz à amargura. A reclamação conduz aqueles que estão aqui trabalhando na área da psicologia até a depressão. Porque, na verdade, a reclamação ela é fruto de uma insatisfação por algo que não foi suprido na sua vida, justa ou injustamente. Se você não concorda, então você reclama. Se você não concorda, você briga. Se você não concorda, você vai levantar uma série de questões aí que envolve essas questões todas. Então, se isso faz mal para você, então isso é pecado. Mas o fato é que a reclamação ela não só faz mal para você, porque é pernicioso, porque tem todo esse processo de maldade, de amargura, de raiva também. Ela prejudica a sua relação com o próprio Deus. Porque quando você tem o hábito, a atitude, quando você tem uma vivência, uma filosofia de reclamar o tempo todo, desde porque a coxinha está salgada, porque em casa não tem alguma coisa certa, porque sua esposa esqueceu, alguém não te deu o recado que você tinha que dar, enfim, uma infinidade que você sabe melhor do que eu, porque não daríamos para descrever todas as situações, mas em toda e qualquer circunstância, nós vamos então perceber essa má atitude da reclamação acontecendo sempre. E no relacionamento com Deus, também ele está muito firmado aí. Quando questionamos a soberania de Deus. Por que isso comigo, Deus? E aí passamos a reclamar uma série de coisas. Na verdade, esta reclamação, ela soa mais ou menos assim: eu sei que o Senhor tentou. Eu sei que o Senhor tentou fazer, mas estragou tudo. O Senhor não conseguiu atender minhas expectativas. Pastor, quem faria uma coisa dessa? Quem falaria uma coisa dessa? Irmãos, não falaria nos termos. O Senhor estragou tudo e o Senhor errou. Mas quando começamos a reclamar das atitudes, das coisas que estão à nossa volta, quando começamos a perceber que estamos frustrados porque alguém não resolveu ou não me satisfez como eu queria, a tendência é reclamar. Não importa quem seja, de uma criança ao governador do país ou o presidente. De modo que reclamação, ela fere muitas vezes, quase sempre, a própria pessoa de Deus, quando nós, então, não somos supridos das nossas expectativas e ferimos a Deus com as nossas acusações, com as nossas reclamações, ao ponto de dizer isso. Calma, tem mais. Porque não só fere o indivíduo,
mas fere a própria relação com Deus e fere também, como consequência natural, as pessoas que estão à nossa volta. Especialmente aqueles que estão mais perto de nós, que são os mais atingidos pela nossa língua grande, pelo nosso inconformismo, pela nossa insatisfação. O tempo todo, se nós calcularmos, boa parte, infelizmente, da população gasta suas energias com reclamação, com murmuração, com falação, e os não mais próximos são os que sofrem essas circunstâncias todas. O reclamão ou murmurador puxa a gente para baixo. Eu não sei aqui, talvez a maioria não se lembre, porque é tudo novinho aqui, mas lá em 1980, década de 80, tinha um desenho chamado Lip e Hard. Lembram disso? Ou só eu sou velho? Não lembra disso? Tá bom. Não sabe o que eu estou falando. Mas eram dois, eu acho que eram lobos, alguma coisa assim, dois bichinhos, né? E o Hard, o tempo todo o desenho, eu assisti essa semana, estava tentando, acabei esquecendo de trazer, 5 minutos de desenho, e ele não usou uma expressão que não fosse reclamar, ó vida, ó azar, ó tempestade. É o jeito que ele falava lá, mais ou menos assim, não é? Ó vida, ó morte, ó desespero. E o tempo todo ele estava falando, nós vamos morrer, Lipe. O tempo todo reclamando. Chega uma hora que você enjoa de ouvir o camarada reclamando o tempo todo. E as pessoas que parece que têm o dom da reclamação, o dom de falar o tempo todo, puxando todo mundo para baixo. Nossa, que dia lindo, mas vai chover daqui a pouco. Não é? Nossa, gente, esse ovo tão gostoso, mas ovo não se compara com picanha. O tempo todo o cidadão, a cidadã, o elemento, o sujeito, vai reclamar sempre das coisas que tem. E isso é muito próprio, irmãos, dentro dos nossos relacionamentos, como acabei de dizer, da nossa família. Quando a gente não toma o cuidado de olhar o quadro todo, e passamos a olhar apenas as circunstâncias que nos envolvem, qualquer situação, qualquer questão é motivo para reclamarmos. Então, assim, olhando para esse prisma que reclamação ela atinge você, machuca você, até com problemas físicos, ela atinge sua relação com Deus, a reclamação, a murmuração, ela atinge as pessoas que estão à sua volta, e se o conceito de pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para o bem do ser humano, então sim, reclamação é pecado. Murmuração é pecado. Não olhar o quadro todo é pecado. E é um pecado, irmãos, da prateleira dos mais perigosos. O texto que nós temos aqui, de Lucas, capítulo 17, ele é um texto que mostra algo contrário a isso. Porque ao invés de mostrar a reclamação, a ingratidão, o texto vai nos mostrar que a gratidão é uma atitude extremamente saudável para o relacionamento conjugal e familiar se tornar algo prazeroso e uma família que possa, de fato, conviver todo o privilégio. Mas antes de olhar ainda para esse texto, eu queria levá-los para Números, lá atrás, no Velho Testamento, 4º livro da Bíblia, capítulo 11. Eu queria só citar rapidamente, irmãos, com vocês, esse texto de poucos versos aqui, e que alguma coisa está acontecendo. Números é o texto que vai mostrar, logo depois, o povo de Israel sai do Egito, eles estão no deserto, eles receberam um livramento apoteótico da mão de Deus, que foi sucedido por 10 pragas lá no Egito, que matou inclusive o filho do rei, e agora eles estão no deserto, estão caminhando, e o capítulo 11, verso 1 diz assim: então o povo começou a se queixar, a reclamar, a murmurar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá,
porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muitas certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha. Não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. Há uma tradução que traz: este miserável pão, estamos cansados dele. O maná era como uma semente de coentro com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e o colhia. Depois, triturá-lo em moinhos ou de amassá-los num pilão, cozinhava-os em panelas e fazia bolos com eles. Seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Um povo que é libertado de uma escravidão de 430 anos na história, sai agora, está no deserto caminhando rumo à promessa de Deus, de uma terra prometida, de uma terra que manava leite e mel, de uma terra prazerosa, onde eles adquiririam a posse da terra sem ter que trabalhar, sem ter que lutar, porque o próprio Deus os colocaria ali. Eles estão agora pensando nos alhos porós, nas cebolas, nos melões lá do Egito. O texto, então, é introduzido na narrativa de Números, dizendo que o povo começou-se a queixar. Logo depois, influenciado por estrangeiros que estavam com eles voltaram a reclamar e passaram, então, a reclamar. Ou seja, nós temos alguns textos na Bíblia que nos mostram exemplos de pessoas que, ao invés de agradecerem a Deus pelo que eles tinham, eles começaram agora a reclamar de tudo que possuíam das mãos do Senhor. Voltemos então para capítulo 17 de Lucas, versos de 11 a 19. Jesus está passando com seus discípulos no limite da Galiléia e Samaria, um barril de pólvora, na verdade, pois embora fossem judeus, não se suportavam, porque a invasão que aconteceu centenas de anos antes pelos assírios transformou os samaritanos num povo miscigenado, num povo misturado. Então eles não se relacionavam. Para eles, o outro povo era o povo cão, era o povo que não merecia, era o povo. E para os judeus de raça pura, podemos dizer assim, eles consideravam os samaritanos como uma raça misturada, um povo desqualificado, que nem sequer poderia ser considerado povo de Deus. Mas Deus não trata as suas criaturas com acepção de pessoas, e vemos no texto dos evangelhos, em 3 momentos em que Deus vai mostrar para os judeus que os samaritanos foram melhores do que eles até. Nós temos então a história da mulher samaritana, quando Jesus passa por Samaria, conversa com a mulher samaritana, fala para ela sobre adoração, ela sai dali, vai lá e traz outras pessoas também para ouvir Jesus. Na parábola do bom samaritano, quem vai lá e faz o trabalho de restauração daquele que havia sido caído e quase que morto na mão dos assaltantes, é um samaritano. E agora, nesse texto, de novo, entra em cena outro samaritano. A visão que Deus tem para esse texto, irmãos, para nós em larga escala, é de que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele veio para todas as nações, e que Israel estava falhando no seu propósito, na sua postura de alcançar pessoas com esse trabalho. Deus ama todos os povos, todas as línguas, todas as etnias. Ele sempre faz o bem a quem recorre a Ele. E é isso que o texto nos mostra. Ele está passando por ali então, e ele vê estes leprosos, 10 leprosos, que começam a clamar por ele, pedindo misericórdia dele. Ele vai dizer, então, vão e se mostrem ao sacerdote ali, porque isso era lei. Quem determinava se a pessoa estava curada ou não estava curada era o sacerdote. Então Jesus vem e cumpre o propósito da lei e os manda agora para o sacerdote, para que o sacerdote dissesse de fato, vocês estão libertados e podem voltar para suas casas, já que eles moravam então em lugares, em espécie de, foge minha palavra, um arraial qualquer reservado para os leprosos, porque eles não podiam viver juntos, porque eles eram considerados pessoas impuras
pessoas impróprias para o convívio familiar, para o convívio religioso e para o convívio social. Agora há um clamor e Jesus então vai dizer, agora vocês podem se mostrar porque vocês estão limpos. E é interessante, irmãos, porque nesse texto, o que a gente vê acontecendo aqui, eles então saem correndo, né, e obedecem aquilo que Jesus manda fazer, verso 15, mas um dos 10, vendo que fora curado, ele voltou dando glória em alta voz. Os outros 9 não voltaram. Jesus pergunta, cadê os outros 9? Eles não estão aqui. Então vai dizer a célebre palavra aqui para esse samaritano, levanta-te, a tua fé te salvou. Há 3 aspectos então aqui nesse contexto que eu quero compartilhar com os irmãos, no que se refere à gratidão. Apenas um deles volta para agradecer aquilo que havia acontecido. A melhor maneira de reconhecer um bem realizado em seu favor é a gratidão. Ou a gratidão é a melhor maneira de reconhecer um bem realizado em seu favor. Ou seja, você agradece a quem lhe fez bem de alguma maneira, seja direta ou indiretamente. A gratidão tem como papel fundamental dizer, eu gostei do que você fez, é legal o que você fez, obrigado pelo que você fez. E a pessoa pode dizer, eu não fiz nada. Porque às vezes ela nem sabe o que fez, e a gratidão então é essa melhor maneira de reconhecer um bem realizado em seu favor. 3 aspectos importantes, rapidamente com os irmãos. O primeiro deles, que gratidão é uma decisão. Gratidão é uma decisão. Você decide ser grato, como você decide ser murmurador, como você decide ser reclamão, como você decide olhar os olhos para as coisas e torná-las de modo ruim. Então, ser grato ou a gratidão é uma decisão. A verdadeira gratidão ela ultrapassa o degrau da superficialidade verbal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós somos, desde criança, ensinados a verbalizar a gratidão. Quer um doce? Tá. Fala, obrigado, filha. Obrigado. Porque aprendemos isso na nossa cultura. A grande questão é que eu conheço pessoas que são extremamente gratas verbalmente e pessoas intragáveis na sua relação. Porque parece que gratidão é uma coisa só no campo do verbo. Um exemplo, você vai num restaurante e aí o garçom te recebe, sua mesa está pronta, Senhor, muito obrigado. O cardápio está aqui, Senhor, muito obrigado. O senhor quer um café? Muito obrigado. Ou quer um café? Não, muito obrigado. A conta está aqui, muito obrigado. Mas isso não se refere, não se mostra uma qualidade muito grande na hora de dar gorjeta, ou de reclamar porque tem que dar gorjeta. O cara atendeu maravilhosamente bem, muito obrigado, você é joia mesmo, é o melhor garçom que já me serviu, e vai reclamar porque tem que dar lá uns centavos de gorjeta para o garçom que te serviu muito bem. Você é muito bom e eu sou muito bom, nós somos muito bons em falar obrigado, mas nem sempre esta gratidão se manifesta em nossa vida. Nem sempre nós nos mostramos sensíveis ou a nossa gratidão condiz com uma boa gorjeta ou, de fato, com um bom cuidado para aqueles que estão à nossa volta. Mais uma vez, irmãos, caímos num padrão que vai além dos sentimentos. Ou seja, nós precisamos considerar que o padrão que Deus tem ultrapassa o sentimento. Eu tenho dito isso e alguns questionam a questão de que eu não vejo amor como sentimento, eu vejo amor como decisão, como vemos atitude de gratidão, como também uma atitude governada, decidida, escolhida. Eu escolho ser grato, ou eu escolho ser murmurador. Então, ser grato é decisão interna e não superficial. Então, olhemos o contexto aqui. Veja a proporção dos agradecidos narrado por Lucas. 9:1. Todos receberam o mesmo tratamento, mas 90% optaram por gozar os privilégios apenas da bênção que receberam, sem reconhecer o bem que lhes fora feito por quem fez. O samaritano não foi na onda dos maus agradecidos. Tomou a decisão certa. Reconheceu que alguém fizera por ele algo que, de fato, mudaria a sua vida. Então, o texto é claro, irmãos. O texto nos diz, então, voltou glorificando a Deus em alta voz.
E é interessante porque ele não só voltou, ele voltou gritando, ele voltou fazendo um alarde, mostrando para todo mundo o que havia acontecido. Ele dá o testemunho do que aconteceu com ele. Algo maravilhoso que alguém fez por ele. Então, ele mostra claramente que eu estou grato por isso. Os 9 foram embora. James MacDonald diz que precisamos passar pela academia da gratidão e aprendermos o nível de gratidão fundamental, do ensino médio, até chegarmos à graduação como boas pessoas que sabem agradecer ou que agem com gratidão. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 15, o texto diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Para algumas pessoas, o sacrifício de louvor é realmente um sacrifício. Ou agradecer é um sacrifício. O Senhor me abençoou, tá bom, então muito obrigado. Fiz o que o Senhor me pediu, gratidão, muito obrigado. Então, quer dizer, de fato, agradecer passa a ser, até para o próprio Deus, em relação às pessoas, um sacrifício. A Deus, se o Senhor fez, eu tenho que agradecer, a Bíblia manda agradecer, então eu vou agradecer. Mas é verbalizado apenas. Não é alguma coisa que nasce lá dentro do coração, que envolve muitas coisas. Esse é o ensino fundamental da pessoa que é grata. Mas há um segundo aspecto aqui, é aquele que ele caminhou um pouquinho mais na área da gratidão. E lá em 1 Tessalonicenses 5,18, nós lemos lá: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse é o nível em que devo agradecer por todas as circunstâncias. Porém, para alguns, isso significa dar graças, mas não por situações difíceis. Ou seja, ele reconhece que em tudo precisa agradecer, mas pelas coisas boas. Mas apertou o calo, teve um sofrimento, um deslize no relacionamento, uma crise com os filhos, um problema no trabalho, um problema na igreja, em qualquer lugar. Ele passa então agora a dizer: peraí, vou agradecer por isso? Quer dizer, ele já caminhou, ele entende que precisa agradecer. Mas ele não entende ainda que precisa agradecer por todas as coisas. Então chegamos ao nível de graduação de gratidão, Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse nível, meus irmãos, que a gratidão se torna um desafio. Agradecer por todas as circunstâncias, mesmo as piores que nós não escolhemos. Agora, é claro também dizer que nós não estamos aqui dizendo que nós somos aqueles que queremos sofrer e fazemos um coro dos sofridos, fazemos uma festa para agradecer pelo sofrimento. Mas nós agradecemos porque nós sabemos que o Deus que está no controle de todas as coisas, controla tudo. É um grande desafio escolher, decidir agradecer. A tendência nossa como humano, por causa da queda, nos leva de fato a reclamarmos. Talvez você esteja em meio a uma crise muito grande que se recuse a ir embora. Isso pode acontecer com todos nós e de repente você está vivendo uma crise como essa. Um problema familiar causado por relacionamentos ruins, por falta de dinheiro, por má administração ou não, por circunstâncias que fogem ao controle, doença, problemas emocionais e etc. A grande questão é como é que eu olho para essas coisas todas, como é que eu as vejo em minha vida, como uma oportunidade que Deus está usando para me fazer crescer. Ninguém gosta de crise. Eu não gosto de crise. Porém, com a visão correta, ela nos faz ver como Deus pode usá-las para o nosso crescimento, para o meu, para o seu crescimento. Então, agradeça a Deus por estar no controle de sua vida. Quando nós permitimos que o Senhor nos leve a esse nível de gratidão, nós experimentamos uma alegria que não sabíamos que existia. Quando nossa tendência é reclamar de todos e de tudo, culpar todo mundo, isso já vem lá do Jardim do Éden, nós então caímos num desespero emocional, numa tristeza e nada nos satisfaz, porque não aprendemos a olhar o todo, mas apenas alguma coisa muito circunstancial. Então, quando permitimos isso, Deus então vem com um suprimento de alegria e de graça em nossas vidas. Portanto, não devemos cair na onda da reclamação. Nós precisamos decidir agradecer. O ex-leproso tinha todas as oportunidades. 9 disseram: vamos embora daqui, obrigado, sai correndo e agradece, enfim, mas ele resolve fazer diferente. Ele resolve voltar e agradecer
àquele que fizeram um bem muito grande. Esse estrangeiro da nossa história poderia, de fato, sucumbir à influência dos ingratos, dos murmuradores e daqueles que reclamam. Mas ele decidiu agir diferente. E nós precisamos, como ele, aprender a agir diferente. Ou eu vou, então, continuar sendo influenciado pela maioria das pessoas que não agradecem e viver assim. Será que nós não estamos precisando voltar como ele voltou? E ele voltou glorificando a Deus por aquilo que havia feito. Precisamos decidir por uma nova maneira de encarar as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins aos nossos olhos. Então, queridos, o que nós vemos nesse texto é que gratidão é algo decidido. Você vai poder decidir se você vai ser o que reclama, o que murmura, o que torna os ambientes ruins, azedos, porque o tempo todo vai chegar aquele que vai reclamar, e aí você começa a saber, já vem fulano, vai reclamar de alguma coisa. Isso é maligno, isso é pecado, isso desagrada o coração de Deus, isso causa doença física até para você, para suas questões emocionais e físicas, isso causa problemas de relacionamento, e na casa, na sua família então, é algo muito complicado, não há nunca uma palavra de cuidado, de gratidão, mas uma palavra de reclamação, uma palavra de sofrimento, de angústia, e isso é muito ruim. Mas você precisa escolher, porque a gratidão é decisão, você decide. 9 decidiram não voltar, 1 decidiu voltar para agradecer. A segunda questão do texto, irmãos, vai girar em torno de que a gratidão é baseada na realidade. Todos nós vivemos uma realidade. O ex-leproso, agradecido, olhou a realidade. Ele pensou, eu era leproso, eu tinha uma doença que era incurável, e isso na realidade era isso mesmo, na época não havia cura para isso. Esta enfermidade afetava relacionamento familiar, social e religioso. Ele vivia separado de tudo e de todos, acabava de ser liberto de uma prisão que afetava a sua vida relacional, emocional e espiritual. Por meio da ordem de Jesus, ele se viu limpo, se viu purificado, viu que fora curado. A ingratidão toma conta de nós, quase sempre, pela falta de visão da realidade que nos cerca. Então nós olhamos alguma situação na nossa casa e percebemos que, sei lá, a refeição que a esposa fez não era bem aquela que nós queríamos. Mas precisamos saber que a gente, em qualquer lugar do mundo, que não tem uma esposa e que não tem uma família e que não tem um prato com uma comida, qualquer que seja ela. E é por conta disso que os problemas acontecem. Não conseguem olhar a realidade aos olhos de Deus. Não conseguem olhar a realidade aos olhos da bênção ou do abençoador. Não conseguem olhar para a realidade e ver que daquilo surge algo que Deus mesmo está fazendo. Deixa-me ilustrar isso. Eu não sei, hoje eu estou meio saudoso, né? Mas em 1719, aí ninguém estava aqui, é claro, Daniel Defoe escreveu As Aventuras de Robinson Crusoe. E essa história vai ajudar a gente a entender um pouquinho como gratidão é uma decisão que se baseia na realidade. Com o propósito de não se deixar sucumbir pela situação de 27 anos preso numa ilha remota, embora tropical, ele fez uma lista de todas as suas reclamações. Mas também fez uma lista de todas as suas gratidões. Ele começou assim, vim parar numa ilha deserta terrível, vazia de toda a esperança de ser resgatado. Mas estou vivo e não me afoguei como todos os companheiros. Fui escolhido e separado como de todo mundo para ser um miserável aqui, mas escolhido também para ser poupado da morte por milagre divino. Não tenho roupa alguma para me cobrir, mas se tivesse, certamente não usaria. Estou numa ilha tropical, é muito calor aqui. Estou indefeso se precisar resistir a qualquer violência de homens ou feras. Mas não há que me preocupar, porque não há homens e feras aqui. O pior seria se eu estivesse na África. Não tenho uma alma para conversar ou que me socorra para suprir minhas necessidades.
Mas Deus maravilhosamente me enviou o barco para perto bastante, e eu posso nadar, e então resgatar coisas que necessito, e que podem suprir os meus desejos enquanto eu estou aqui. Sobretudo, eu tenho a companhia dele. Então, a questão aqui, irmãos, é se eu vou olhar para a realidade, e a partir dela decidir agradecer, ou a partir dela me tornar um murmurador e um reclamão. Aquele que vai trazer a ira de Deus sobre nós, porque se isso é pecado, traz a ira de Deus sobre aqueles que reclamam. Aprender a enxergar a realidade e ser grato por ela é algo poderoso em nossas vidas. Não viver pelas circunstâncias, mas saber que por trás delas há um Deus todo-poderoso e criador. Obviamente que aquelas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, que ainda não entregaram suas vidas para Ele, que não pertencem de fato a Ele, que vivem ainda olhando para as questões da vida natural, podem de fato sucumbir e tornar-se aí um reclamador de carteirinha, formado nas melhores escolas daqueles que blasfemam contra Deus. Eu queria que você parasse agora e levasse os seus pensamentos para quem você é e para as coisas que Deus permitiu que você tivesse. Se você acha que a sua família não vai bem, veja quantas coisas boas há lá. Se você acha que o seu esposo não é aquele esposo top 10, veja quantas coisas boas ele tem. Se a sua esposa não é aquilo que você achava que deveria ser, veja em quantas coisas ela tem ajudado você. Os seus filhos, o seu trabalho, a casa que você tem, ou a casa que você mora de aluguel, ou o trabalho que você tem, ou o trabalho que você não tem. Colocadas essas coisas nas mãos de Deus, e com a visão correta de que Deus está no controle de todas as coisas, é muito melhor. O grande problema, irmãos, é que nós preferimos olhar para as coisas ruins e achar que Deus sucumbe a essas coisas ruins. Eu não sei o que você pensou, eu não sei no que você está pensando, e se você consegue ser grato pelo menos, ou consegue se lembrar de todas as bênçãos que você tem, nas maiores dificuldades que você possa ter, quais podem surgir bênçãos a partir delas. Pense nessas situações e pense como a sua tendência é reclamar, mas como você pode decidir por fazer diferente. Veja o quadro maior agora e considere ser grato. Por que é que eu vivo assim? Por que eu estou assim? Por que as coisas estão dessa maneira? Procure encontrar nelas a ação de Deus, não com os olhos ruins, ou não com a visão de um judeu saindo do Egito. Ele está no deserto, irmãos. E muitas pessoas como nós, se pudéssemos fazer uma comparação, uma analogia, que nós diríamos que está no deserto, e que vão viver a vida inteira no deserto, com um presente grandioso de Deus, uma família, esposa, marido, filhos, trabalho, igreja, relacionamentos, e sempre este miserável humano vai encontrar algo para meter a boca e reclamar, porque é desesperadamente ingrato. Todos nós temos essa tendência por causa do pecado. E ninguém, a partir de mim, todos nós aqui nos escapamos disso, algumas em menor dose, outras em maior dose, mas precisamos considerar isso, que nós precisamos decidir olhar para a realidade. Aquele ex-leproso viu a sua condição, viu como as coisas estavam, e ele até tentou ir embora, mas ele voltou. Ele voltou porque ele viu a realidade em que ele estava vivendo. E que o que ele estava tendo agora era muito melhor do que ele estava tendo há tempos atrás. Ele não nasceu leproso, ele ficou leproso. E passou um período da sua vida na lepra, separado de tudo e de todos. Agora não, agora ele tem a oportunidade de voltar para a sua casa, voltar para a sua família, para os relacionamentos sociais, religiosos, ter contato de novo, ser gente outra vez com dignidade como deveria ter. É mais fácil agradecer por uma bênção recebida. Será? Se fosse verdade, cadê os 9? Então, queridos, o texto não vai nos levar a uma visão de que nós precisamos agradecer em toda e qualquer circunstância. Caminharmos todos os dias para crescermos nessa tarefa de ter uma atitude de gratidão, especialmente porque nós conhecemos quem Deus é. Será que nós estamos vivendo como mendigos leprosos?
olhando as circunstâncias difíceis que cegam os nossos olhos para a realidade? Toda e qualquer circunstância da sua vida, com os olhos certos, com a ótica do Cristo, pode ser considerado algo que vá produzir algum efeito em nós, e Paulo já vai dizer isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque quem ama a Deus tem uma visão correta de Deus, tem uma visão correta da realidade, sabe tirar o melhor das circunstâncias da vida para glorificar a Deus. Mas nós, às vezes, acabamos complicando mais as coisas, especialmente no seio da família, quando ao invés de agradecer, de cuidar uns dos outros, nós reclamamos todo o tempo que as coisas não acontecem como nós queremos. De novo, a ingratidão ela é resultado da minha insatisfação, porque alguém não fez o que eu queria que fizesse. Quem disse que as pessoas estão aqui para fazer aquilo que você quer? Mas por causa do amor que deve ser nutrido na família, e nós que somos crentes, sabemos dos nossos compromissos enquanto família, é que Deus nos ajuda a cuidarmos uns dos outros. Mas quando isso não acontece, não podemos sair desembainhando as nossas espadas e cortando a cabeça de todo mundo, seja de esposa, marido ou filhos. Talvez pudéssemos, então, ir para o lugar que nós nunca deveríamos sair, que é a presença de Deus, e orar, pedindo que Ele faça a transformação que é preciso ser feita. Por falar em transformação, eu quero terminar o texto, porque esse é o terceiro aspecto. A gratidão é uma atitude transformadora. Então, o texto vai nos dizer que a nossa história progride, mostrando mais um aspecto da gratidão, que ela é, de fato, de verdade, transformadora. Cristo observa os ingratos. Cadê os 9 que não estão aqui? Deus sabe da sua ingratidão. Deus odeia a sua ingratidão porque é pecado. Faz mal para você na relação com Ele. Faz mal para os seus relacionamentos pessoais, especialmente familiares, e aqueles que estão perto de você. Cadê os 9 que não vieram agradecer? E naquele momento, irmãos, ele está olhando exatamente por quê? Para os 9 que eram judeus, que se consideram a menina dos olhos de Deus e de fato são. Naquele momento, eles estavam ali como o samaritano, como uma representação de tudo que o judeu não fazia. E aí o perigo para nós, irmãos, é que nós achamos também, porque somos salvos e redimidos por Cristo, passamos pela cruz dele agora, que essas coisas não nos acontecem mais. Deus odeia o ingrato. Deus odeia o reclamão. Que em todo lugar que ele vai, ele azeda o ambiente, com as suas reclamações, com a sua língua grande. E precisamos saber se nós não estamos sendo assim, atrapalhando os lugares, não colocando as pessoas da família para cima, mas apertando e causando crise no seio da família. Onde está a transformação acontecendo aqui? Os outros abençoados, eles se contentaram com o que haviam recebido, foram purificados, foram para suas vidas com os seus propósitos de rever familiares, amigos, de rever o grupo religioso. O estrangeiro ganhou mais do que os demais. Sua decisão de voltar por ver a realidade ampliou sua bênção, serviu de testemunho para todos. Ele recebeu mais. Vai, a tua fé te salvou. A gratidão nos coloca numa posição de maiores abençoados por Deus. Aquele moço foi curado físico e espiritualmente. Para muitos, importante é a satisfação física. Ter é mais importante. Quando somos gratos a Deus, pelo que temos recebido dele, experimentamos uma tranquilidade e valorizamos muito mais o que ele tem colocado à nossa disposição. Quando somos gratos a Deus pelo que temos, ele nos enche de uma alegria que nós não sabíamos que existia. A gratidão do ex-leproso lhe concedeu mais do que cura física, mas um relacionamento diferente com o Criador. Porque Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. O homem precisava mais do que benefícios físicos, e não foi primeiramente por esse motivo que Jesus veio ao mundo. Ele veio porque o homem resolveu viver sua vida separado dele. Na verdade, meus irmãos, a preocupação primeira de Deus não era mandar Jesus aqui para curar os cânceres, as lepras, as enfermidades, ou até expulsar os demônios. Mas a preocupação primeiro de Deus era restaurar o homem espiritualmente, e não fisicamente apenas.
mas o faz agora nos dois sentidos, físico e espiritualmente, de fato, por causa da maneira com que esse homem se coloca diante do Senhor. Assim como a lepra ocasionava insensibilidade na pele, de modo que o homem perdia parte do corpo e nem sequer via, do mesmo modo a queda tornou o homem insensível à realidade do pecado. O ser humano precisa primeiramente de reconciliação com Deus, mas insensível busca apenas satisfação física. Deus pode cuidar de todas as necessidades que atormentam o ser humano, porém nem sempre o homem tem consciência que a sua principal necessidade é espiritual. A gratidão do estrangeiro em reconhecer o bem que Jesus fizera a ele, o levou a uma bênção muito maior, de um relacionamento, de uma bênção eterna. Sabe, irmãos, o que é mais interessante em tudo isso é que eu e você é que fazemos a nossa autocrítica, é que nos avaliamos, é que pensamos como é que nós estamos governando a nossa vida nesse aspecto. O quanto da nossa energia nós gastamos reclamando? O quanto da nossa energia nós gastamos fazendo outras coisas que não agradecer a Deus? Murmurando porque as coisas não saíram como nós queríamos? O quanto da nossa energia, ou o quanto nós sofremos, físico, emocional e espiritualmente, porque não conseguimos olhar o todo. Só olha a situação na hora, a crise na hora, o problema na hora. Deus não é o Senhor da história. Deus não é o Senhor da nossa vida. Então, se Ele é o Senhor da história e o Senhor da nossa vida, Ele não pode cuidar das pequenas coisas dela. Então, quando nós nos colocamos no meio desse processo e ao invés de agradecer, nós reclamamos de tudo e de todos, reclamamos do trabalho, reclamamos da igreja, reclamamos da família, reclamamos do dinheiro, reclamamos de tudo. Se nós voltássemos e disséssemos: Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor me ama. Houve um momento da história da minha vida que eu estava perdido, eu tinha uma doença incurável, e o Senhor cuidou de mim. E o Senhor disse a mim: vai, a tua fé te salvou. E hoje eu sou salvo, redimido, numa esperança gloriosa de me encontrar com o Senhor na eternidade. E a gente acha às vezes, meus irmãos, que os estrangeiros, né, aqueles que não conhecem a Cristo, eles são as piores pessoas do mundo. E porque você se acha crente, que você vai guardando pecados perigosos como a ingratidão, achando que está tudo certo. Irmãos, Deus odeia o homem ingrato. Deus odeia quando você não reconhece que a morte de Jesus veio para transformar você, para abençoar a sua vida, para dar um novo sentido a ela, para que você adquirisse uma nova filosofia de vida, para que a sua atitude fosse uma atitude de gratidão e não de murmuração, e não de reclamação. Você é uma pessoa grata? Ou vive no deserto da murmuração e da reclamação? Eu sei que é você que pode responder isso. Você é uma pessoa grata? Você está atento à realidade das bênçãos de Deus que se manifestam a cada dia em sua vida, mesmo que as circunstâncias difíceis também se manifestem? Quando as coisas não estão bem na sua casa, o que é melhor, falar mal do seu marido ou agradecer a Deus por ele? Detonar a tua esposa ou dizer: Deus, obrigado pela mulher que o Senhor me deu? Ou vai ser um Adão: foi a mulher que tu me deste. Aí eu reclamo que eu estou cansado do trabalho, não aguento mais, trabalho tanto. Ok, vamos pedir para Deus tirar o seu trabalho, você vai poder ter para descansar. E como eu vou pagar minhas contas? Eu tenho conta para pagar. Ou então agradecer a Deus porque você tem um trabalho. Não, se eu pago muito imposto, mas você tem dinheiro para pagar imposto. Se não tivesse, você não tinha isso. Eu não aguento mais meu carro, quebrou de novo. Você tem carro? Então vende o carro, não vai quebrar. E o tempo todo vamos criando arquétipos de reclamação, de discussão, de dificuldade nas nossas vidas e nos tornamos alguém, de fato, irmãos, que
causa, às vezes, angústia de ver algumas pessoas que elas se parecem como Hard. O tempo todo elas encontram alguma coisa para reclamar. Elas vão estar no paraíso, numa praia maravilhosa, um sol batendo ali gostoso. Elas dizem, nossa, que vento! Porque sempre vai encontrar algo ruim, com um olho ruim. Você tem experimentado a transformação em sua vida por meio de uma atitude de gratidão? Então, querido, eu quero desafiar você, como eu tenho desafiado o meu coração enquanto preparava esse sermão, para dizer, nós temos tanta coisa para agradecer. Na verdade, você não tem nada para reclamar. Nada. Porque se colocarmos na balança o que nós éramos e o que nós somos, estávamos destinados ao inferno, não somos mais, somos agora filhos de Deus, com uma esperança eterna da glória dele. Há um texto que diz que até a estéril o Senhor colocará em família. Você tem uma família, e tem muita gente que não tem. E por pior que seja a sua família, porque a gente luta muito para a nossa família ser boa, mas ela tem lá os atritos por alguns motivos, e alguns defeitos, algumas falhas de fabricação, mas é a sua família. Seu marido, que o cara parece que você, meu marido é ruim, mas ele nunca traiu você, ele é fiel a você em todo o tempo. Ele tem lá um defeito de fabricação, ora para Deus cuidar. Sua esposa, seus filhos e tudo mais. Irmãos, desenvolvamos em nossa vida, seja pessoalmente, como indivíduo, nos relacionamentos, na família, na igreja. Quanta gente reclama de tanta coisa que acontece na igreja. E às vezes não faz nada para resolver o problema. Reclama do trabalho, do chefe, do amigo, do vizinho, do carro, do dinheiro, da roupa, do óculos que usa, de tudo. E faz questão de mostrar para o mundo inteiro que você é um reclamão, um murmurador. Começa a pensar se algumas pessoas não têm se afastado de você por causa da sua língua. Que não conversa com você por causa da sua língua. Porque se aproxima de você e sai triste. Cabisbaixo. Esse moço não caiu na onda do reclamão. Ele resolveu voltar e dizer, Jesus, eu sei que a minha vida vai mudar. Muito obrigado. Falou, meu filho, você não sabe como vai mudar. Porque a tua fé te salvou. Vai embora. Ele sai agora duplamente abençoado. Os 9 vão e tem a bênção da cura física. Mas esse moço sai duplamente abençoado. Eternamente abençoado. Espiritualmente abençoado. Nem judeu era. Então vem a lição. Não fica olhando para os outros. Ou não se acha o crente bambambam, porque você é de Jesus. Você tem um monte de pecado como eu tenho. E a gente precisa cuidar dele. Porque Deus fica muito aborrecido com gente que reclamou, como murmurador. Ah, mas ele não faz mais o que ele fez lá no deserto, quando ele queimou todo mundo, não? Não. Ele só não te mata hoje. Mas quantas coisas e oportunidades de bênção você perde? E nem se dá conta disso. E aí, um abismo chama um abismo, porque você reclama, ele tira, você reclama mais ainda, ele tira mais, você reclama mais, ele tira mais e você vai reclamando o tempo todo. E vive uma vida no inferno, no deserto. No deserto. Porque perderam a oportunidade de observar a bênção do todo. Estamos saindo do Egito. Vamos para uma terra prometida. Estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, indo para o inferno. Estamos caminhando para a Canaã celestial. Cantamos hoje, Maranata, vem Jesus. Mas nesse interregno, nós estamos lamuriando, reclamando, nos tornando pessoas que não vivem a dignidade do Evangelho, porque simplesmente não conseguem ver a bênção de Deus na sua vida. Vá para casa hoje, meu irmão e minha irmã, pensando em quanto você pode mudar. Faça um exercício. Toda vez que você for a tendência de reclamar, você para. Quem usa relógio é um bom sinal, né? Sempre que você reclamar, olha para o relógio. Ou usa uma outra coisa que você quiser para te lembrar, te fazer lembrar. Para de reclamar.
você não tem motivo para reclamar. Você é abençoado por Deus. Você é mais do que vitorioso. Você tem um caminho eterno para a eternidade. Você foi tirado das trevas para o reino da maravilhosa luz. Em todo o tempo, a graça de Deus se manifestando. Que motivo você tem para reclamar? Que motivo eu tenho para reclamar? A menos que você não tenha nenhum relacionamento com Jesus. Que você seja como esses judeus que achavam que eram. Então você está mais perdido do que achado. E nesse caso você tem razão. Continue reclamando. Continue murmurando. E veja onde o deserto vai te levar. Ou se você vai conseguir sair desse deserto. Que nós ouçamos de Jesus, como o ex-leproso ouviu, como ex-leprosos que nós somos, como filhos dele, que nós temos consciência de que um dia ele já nos disse, vai, tua fé te salvou. Vivemos esse mundo mesmo, é muito complicado, tudo é complicado mesmo, mas em tudo, em todas as coisas, sejam agradecidos, porque Deus está no controle de tudo, para a glória dele, para a edificação do seu povo e para testemunho para os outros. Cadê os 9? Só esse voltou? Que Deus diga também isso. Olha lá meu filho, ó, agradecendo. Olha lá meu filho com uma atitude boa, uma atitude saudável, uma atitude abençoadora. Olha lá o meu filho, ó, reclamando de novo. Não tem visão do todo, não tem visão da realidade. Que Deus nos abençoe, queridos, a vivermos assim, entendendo que Deus está conosco e que é melhor agradecer do que ser ingrato. Vamos orar? Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor e não poderia ser diferente, porque depois de ouvirmos aquilo que a tua palavra nos diz, de usar um samaritano, Deus, para mostrar que os teus servos, os judeus, estavam fazendo as coisas erradas, que nós, ó Pai, também saibamos hoje à noite a compreender isso, e saber que nós também somos passíveis de errar, e até de constituir atitudes errôneas no nosso progresso da vida, mas capacita-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor, e a olhar como o Senhor olha para as coisas, e sermos agradecidos. Que a nossa tendência essa semana, ó Pai, daqui para frente, é sempre na hora que reclamarmos, pensarmos que precisamos agradecer, confessarmos o pecado da ingratidão, da murmuração e louvarmos o teu nome. Abençoe cada pessoa que está nesse santuário hoje à noite. Que a tua palavra de fato venha mostrar isso para nós. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos gratos ao Senhor. Todos os motivos do mundo para celebrarmos ao Senhor. Todos os motivos do mundo para vivermos para o louvor da tua glória. Todos os motivos do mundo para agradecermos tudo quanto gratuitamente o Senhor fez por nós, pelo intermédio de Cristo na cruz, para que nós tenhamos vida abundante. Por isso, ó Pai, ao Senhor, toda a honra, glória e louvor, toda a nossa gratidão. Ajude-nos, ó Pai, a sermos tratados pelo Teu Santo Espírito e a desenvolvermos um coração agradecido, que exalte a pessoa e obra de Jesus na cruz, nome pelo qual nós oramos hoje e sempre agradecidos. Amém. Deus nos abençoe.